Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a esse episódio. Hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre o cérebro da criança. Então, se a gente tem uma receptividade, esses circuitos no nosso cérebro, eles vão ser ativos. E o que acontece, gente, quando a gente recebe uma palavra entonada de uma forma macia, suave? Todos os músculos do nosso rosto relaxam, as nossas cordas vocais, a nossa pressão sanguínea e o nosso pulso é normalizado e a gente fica mais aberto para receber, independente daquilo que seja, ou alguém que quer expressar alguma coisa. O nosso corpo está preparado e aberto para receber aquela informação ou aquele pedido. Por outro lado, quando a gente tem essa reação negativa, através do tom de voz ou do comportamento, da linguagem corporal, a parte inferior do cérebro, como eu já falei em outro podcast, ele vai ser ativado e ele vai fazer a gente se sentir abatido, chateado, defensivo, o que acaba ocasionando nessa permissão desse social, esse engajamento social permitir que um outro conjunto de circuitos sejam ativados lá na parte superior do cérebro. Quando nós estamos com a nossa criança, é importante que a gente possa identificar e decifrar esse comportamento, se ele está sendo reativo ou receptivo. Quando isso acontecer, a gente pode se perguntar, ou você pode se perguntar, essa criança está na situação de reação ou de recepção? Ela está reativa ou receptiva? Qual é o estado de espírito dela? Porque aí é o seu bom senso que vai prevalecer. A gente tem que julgar onde a criança está naquele momento, em relação às emoções dela, e onde a gente como adulto também está. Se, por exemplo, uma criança de 4 anos começa a chutar e gritar, por exemplo, você está no parquinho com ela, ela começa a gritar, e aí você vê que naquele momento não tem condições nenhuma de você conversar com aquela criança, que você vai pegar essa criança e retirá-la daquele local, carregando ela. Aquele momento não é o momento de você conversar com ela, porque naquele momento ela não está sabendo lidar com os sentimentos dela, que são muito fortes. Então, você precisa esperar até que aquela condição, aquela situação se acalme, e aí depois você pode conversar com ela, porque ela já fica mais receptiva. Já, por exemplo, em outro caso, vamos supor que a criança tem 11 anos e ela acabou de saber que ela não vai entrar naquela escola que ela queria. E o que vai acontecer? Você precisa se manter firme para, no caso, de alguma forma, entrar em contato com essa criança para que ela não perca a esperança. Só que a criança, ela está naquele momento em uma situação reativa. E nesse momento, a sua expressão não verbal, que é, no caso, por exemplo, um abraço, aquela expressão no rosto de empatia, né, que você está se importando com aquela criança, essa situação, ela vai funcionar melhor, essas atitudes vão funcionar melhor. E com o tempo, gente, a gente vai querer ajudar a nossa criança a ser mais receptiva para os relacionamentos. A gente quer que essa criança, ela desenvolva essas habilidades de atenção plena, que também ela esteja ali com outras pessoas. E essa receptividade, ela vai conduzir
para uma forma, um comportamento de estar com aquele outro, com a outra pessoa, com aquele sentimento interno e externo que faz com que a criança curta aquele momento de forma profunda e com proximidade para dar um significado naquele relacionamento. Todos os relacionamentos saudáveis, independente de quem seja, se é na família, se é com amizade, se é no relacionamento amoroso, todos eles dependem de indivíduos saudáveis também, que estão em contato com outros indivíduos saudáveis. E para que isso aconteça, para que a palavra nós funcione, a pessoa precisa manter a sua individualidade, o seu eu. Por exemplo, uma criança que está ali na escola e ela acaba permitindo que os amigos dela façam mobbing com ela e ela não reage. E ao mesmo tempo, ela faz parte do grupo, ela como que eu vou falar? Ela é integrada ali naquele grupo que não tem um comportamento muito bom. Isso acontece porque essa criança perdeu uma parte dela e ela acaba sendo o outro. E acaba que esse relacionamento dela com as outras pessoas não funciona ou funciona da forma errada, porque ela esquece dela para ter que agradar, para estar naquele grupo que aparentemente tem o poder ali na sala de aula dela. E falando sobre relacionamentos, o que eu percebo muito, que eu vejo muito quando eu dou uma passeada pela internet e quando eu observo as crianças e o relacionamento dos pais com quem eu trabalho, né? Eu percebo que existe uma linha muito fina nesse relacionamento que vai não procurando ele livre, mas fica balançando como se fosse um pêndulo de um lado para o outro. E esses lados ou a disciplina ou a carga de tarefas que os pais, principalmente os pais, dão para as crianças, como se fosse uma forma também de estímulo e de aprendizagem. E isso é totalmente natural que isso aconteça, mas é necessário também que a gente, como pai, tenha um tempo junto com essa criança e que a gente aproveite aquele momento. Parentes brincalhões. As crianças amam de parentes, de pais, de cuidadores que têm aquele senso de humor, não precisa ser às 24 horas do dia, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente nesse trabalho que a gente faz com as crianças, a gente utiliza muito dessa tática também, de algumas vezes entrar no mundo delas na questão da linguagem e do comportamento. E elas adoram, elas acham o máximo quando você fala ali no nível delas. Eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, eu estava com uma criança e essa criança ela tem um senso de humor muito engraçado. Ela chegou para mim e falou: a fulana, que é uma outra pessoa que trabalha, né, comigo, a fulana é um bebê. E essa fulana estava perto de mim na hora e a gente começou a rir. E aí eu entrei no mundo daquela criança naquele momento. Ela é um bebê? E que horas que você vai trocar a fralda dela? Aí a criança começou a rir, riu tanto.
E a comida dela, como é que eu vou fazer? Você vai fazer para dar a comida dela? Será que ela tá com fome? Ouve a barriga dela para ver se tá fazendo algum barulho. E foi muito engraçado, porque a conversa se estendeu naquele momento ali. Eu entrei no mundo dela e falei a linguagem dela. Foi muito mais divertido naquele momento, e é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é que é uma forma também de estabelecer uma conexão. Existem alguns resultados que a gente consegue muito rápido quando a gente quer cativar a criança, quando a gente quer adquirir o respeito da criança. Quando é uma criança que é muito ativa, uma criança que desafia, na verdade não é desafia, essa criança ela gosta de testar, experienciar coisas diferentes, e às vezes ela tem essa dificuldade de fazer ou de obedecer aquilo que a gente pede. Então você cria essa conexão com a criança quando você entra no mundo dela, quando você fala a língua dela, quando você brinca com ela de alguma forma. Isso cativa a criança e faz com que ela goste de você, com que ela crie curiosidade sobre você, com que ela se aproxime de você e queira conversar com você. Quanto mais a criança se diverte naquele momento em que você está junto com ela e com o resto da família, mais elas vão dar um valor para aquele relacionamento e mais elas vão desejar relacionamentos positivos, relacionamentos saudáveis, e elas vão levar isso para o futuro delas. E isso quer dizer, gente, que quando a gente se comporta de uma maneira divertida, engraçada, que a gente dá para essa criança esses momentos junto com ela ou na família, você fortalece uma ideia positiva sobre o que significa uma relação amorosa, uma relação carinhosa. E o que acontece no cérebro quando a gente proporciona para a criança esses momentos? O cérebro da criança começa a produzir uma substância química, a dopamina. Essa dopamina, ele é um neurotransmissor, ela é um neurotransmissor, né? Porque é uma substância química. E essa substância, ela permite que aconteça essa comunicação entre as células cerebrais da criança. E quando algo divertido acontece, o cérebro entende, e é isso que a gente chama de banho de dopamina, que faz com que a pessoa queira experimentar isso de novo. A criança vai ficar com vontade, gente, de passar por aquela situação de novo. É por isso que eu observo muito, isso acontece muito. A diferença de relacionamento eu observo quando os pais vão buscar as crianças. Tem pais que são muito sérios e a criança tem uma postura, ela tem aquele amor pelo pai ou pela mãe, mas é uma postura mais retraída. No caso, quando os pais são mais extrovertidos e brincam, eu percebo no comportamento da criança e durante a rotina que a criança é uma criança mais aberta, ela conversa mais, ela reage mais, ela tem um senso de humor mais amplo, e ela pensa mais, ela tem criança, gente, é impressionante, assim. É por isso que tem pessoas que falam que a criança é um adulto no corpo de uma criança. E eu já falei, né, que essa frase não tem muito sentido, porque não é assim, na verdade, que funciona. Mas a criança, ela tem essa capacidade de, quando ela tem esses relacionamentos saudáveis, quando ela tem, principalmente, pais ou aquelas pessoas mais próximas do convívio dela, que tem esse senso de humor, que tem essa alegria, elas ficam mais dispostas, mais predispostas
para estabelecer um relacionamento com o outro, para se abrir, para puxar conversa. E elas tiram umas brincadeiras tão engraçadas. Tem hora que elas falam cada coisa que você fica impressionado. Eu vou começar a anotar as coisas que as crianças falam para eu abrir um quadro só para isso, porque a gente ri muito. Os cientistas, eles fizeram uma pesquisa, estudaram os problemas de comportamento durante esse processo e eles perceberam que o aumento do uso da dopamina é um fator que faz com que as pessoas fiquem presas a alguns tipos de uso de produtos, né, de químicas, mesmo sabendo que esses produtos vão danificar algo no corpo deles, ainda assim eles ficam dependentes e ficam presos ali no uso daquele produto. Encenar, gente. Eu tô falando em encenar de teatro, por exemplo. Você pode, em casa mesmo, encenar com a sua filha, com seu filho. Você pode ser um soldado e começar a lutar ali. De repente você morre, cai no chão, desmaia, pede por ajuda, finge que tá machucado. Pergunta para a criança o que vocês podem fazer para cuidar daquela ferida. Ou então você vai para um show de concerto, você pega uma garrafinha e ali é o microfone da criança. A criança pode ter o dia do show. Isso acontece muito, gente, lá no meu trabalho. Às vezes eles querem brincar de fazer show. E aí eles pegam os papeizinhos, cortam e faz o bilhete do show, distribuem para os amigos. E aí a gente vai assistir o show e eles cantam e a gente aplaude. Aí a gente pergunta se pode cantar junto e eles dizem que sim, eles amam quando a gente dança igual eles, quando a gente pula. É muito engraçado. Mas pode ser também outros tipos de atividade, como plantar. Você pode plantar uma batata. O que vai acontecer com a batata se você colocar ela num jarrinho com adubo? Você pode fazer a experiência da cebola. Coloca um pedaço de cebola dentro da água para ver o que você vai acontecer. Todo esse tipo de conexão com a sua criança fortalece e ensina a criança que as relações, elas são satisfatórias, elas podem ser confirmadas, elas têm uma recompensa, elas têm consequências. E que tal, gente, por exemplo, fazer a festa do pijama dentro de casa com as suas crianças? Você faz aquela pipoca, todo mundo põe o pijama e vai para o sofá assistir um filme. Ou então você faz uma disco, faz com a criança todas as músicas que ela gosta e você dança ali. Gente, criança ama quando a gente vibra com as músicas que ela gosta, quando a gente mostra interesse, quando a gente canta as músicas que ela gosta, quando a gente pergunta sobre aquele filme, qual a parte mais interessante que você gostou, por que você gostou? Eu acho que fulano deveria fazer isso, o que você acha? Essa integração, esse nível de relacionamento é muito importante para a criança. Vocês já tentaram, por exemplo, se vocês tiverem crianças aí a partir de 3 anos de idade, quando você for colocar a criança para dormir, eu falo 3 anos de idade porque é uma criança que já fala bem, mas se a sua criança tiver aí 2 anos, 2 anos e meio, já consegue fazer uma sequência de pensamentos, mesmo que sejam frases curtas, já dá para fazer. Quando você for colocar essa criança para dormir, hoje eu não vou contar a história, hoje você vai contar a história. E é muito divertido, gente, você ouvir a criança inventar uma história. É muito engraçado.
Ou vocês podem brincar também de você começa a história e a criança continua. Fica uma interação muito gostosa, porque e se você colocar, se você anima a história, tipo, você vai contar a história de um dragão. Ai, você não sabe o que o dragão estava fazendo. Ele estava usando fraldas. Mas só que ele não queria mais usar fraldas. Ele queria ir pro banheiro, usar o vaso. Sabe, esse tipo de fantasia, que a gente fala aqui, não tem um significado específico, mas é como se você exagerasse um pouquinho ali na fantasia e fizesse algumas coisas mais louquinhas, sabe? Que você desse uma vida para aquilo que você brinca, porque a criança gosta, é a fantasia dela naquele momento, e tudo aquilo que não é que foge da realidade, mas tudo aquilo que é meio fora do padrão, a criança gosta, porque é a fantasia dela que está ali ativa. E essa capacidade de surpreender a criança, de fazer a criança pensar, nossa, uau, por isso eu não esperava. Isso também estimula a produção da dopamina, tá, gente? É um banho de dopamina no cérebro da criança e ela vai querer fazer isso mais e mais com você. Vai querer menos a TV, menos o celular, menos... Enfim, ela vai sentir prazer em estar com você. E agora tem uma informação tão interessante. Os estudos, segundo os estudos, os estudiosos, eles dizem que existe uma garantia melhor de, por exemplo, os relacionamentos entre irmãos serem melhor na vida, no futuro, dependendo de qual foi a intensidade desse relacionamento em relação à diversão que esses irmãos tiveram quando eles eram crianças. É normal que os irmãos às vezes tenham desentendimentos, mas esse nível de conflito ele pode ser balanceado dependendo da intensidade de como essa parte da diversão, de que os irmãos estão juntos e se divertem, depende de como isso acontece. O problema só acontece, assim, o que é na verdade o perigo na relação entre os irmãos é só quando um dos irmãos ignora o outro, no caso de dois, ou quando os três ignoram, enfim, quando existe ali quando não existe muita interação entre os irmãos, quando eles não se divertem juntos, quando é cada um no seu mundo, cada um tem os seus interesses e eles não têm nenhum momento ali onde eles se divertem juntos. Então, gente, a proporção é essa. É uma equação matemática. A quantidade, por exemplo, qual é a intensidade de conflitos que tem entre os filhos de vocês? Se vocês têm 2 ou 3 ou 4, independente. Qual é a intensidade desses conflitos? É com muita frequência? Então, dependendo da quantidade de conflitos que esses irmãos têm, a quantidade de momentos de alegria, momentos de felicidade deve ser maior, bem maior do que esses conflitos, para que esse balanço aconteça. E é como eu falei, né? Claro que os irmãos têm os desentendimentos deles, não tem como, é quase impossível você matematicamente fazer com que esse relacionamento não tenha briga nenhuma. E isso pode até acontecer, mas pode exigir de você um grau de estresse muito grande, porque você vai sair da posição de pai e de mãe para ter uma atitude mais de polícia, né? Além de ter que estar o tempo todo controlando o que um tá falando para o outro, o que um está fazendo com o outro, quem estava certo, quem estava errado. Mas
você pode proporcionar atividades que criem essas emoções positivas e essas lembranças positivas para fortalecer o relacionamento entre os filhos de vocês, para que eles tenham uma vida estável no futuro entre eles. Você pode fazer várias coisas onde essas crianças possam ter essa integração. Por exemplo, giz, eles podem desenhar juntos no chão, aquele monstro, quem desenha um monstro maior ou um monstro menor, ou quantos monstros podem desenhar, dar nome para os monstros. Eles podem fazer filmes, eles podem criar um time, fazer uma surpresa para avô, para avó, de repente fazer um bolo, um muffins, um biscoito. Biscoito de criança adora fazer biscoito. Meu filho ama fazer biscoito, ele tem 13 anos. E vocês acreditam? Se eu não me engano, eu nunca chamei ele para fazer um bolo ou um biscoito. Foi sempre ele que tomou essa iniciativa. Mas é claro que eu dei aquela motivação, né? Eu, de vez em quando, fazia alguma coisa dentro de casa e permitia que ele visse eu fazendo aquilo. E aí, naturalmente, veio o interesse dele. E hoje eu amo quando ele me chama: mamãe, eu quero comer um biscoito. E ele já, como ele é adolescente, ele olha na internet, ele acha as receitas e pede para fazer. E eu faço com todo prazer. Já aconteceu muitas vezes de eu estar morta de cansada. E mesmo assim, eu dizer: vamos fazer. Porque aquilo dali é uma forma de investir nas boas memórias dele, de criar uma relação, de fortalecer a relação também, né? Mas tudo é isso, gente, que eu falei, a gente tem que dar atenção também para a criança e procurar perceber, observar a criança para saber se aquele tipo de brincadeira que você está fazendo, aquele exagerinho que eu falei, né? Que você pode fazer para ativar a dopamina da criança, ou qualquer atividade que seja, para que a gente possa observar a criança primeiro, para saber se ela está disposta para aquele momento. Porque esse método pode ajudar a criança a trocar a forma de como ela está se sentindo também. Pode ser que de repente ela não está no momento favorável e você faça isso e aí você obtenha um resultado contrário. Ao invés da criança liberar a dopamina, ela ache você uma pessoa chata, ou pense: lá vem aquela pessoa insistindo com aquela brincadeira, ou enfim. E uma outra coisa que é interessante também, que eu vejo alguns pais fazendo e funciona muito, e a gente também faz muito isso, quando a criança está irritada ou zangada, e se for por um motivo que não seja assim, não é que não seja importante, mas não é um motivo, porque às vezes a criança também, ela às vezes sempre, quase sempre, ela quer atenção. E existem várias formas que ela faz, que ela age para ter a atenção da gente. Então, às vezes ela procura um assunto qualquer para ficar ela mesma irritada, ou chateada, ou zangada, que para a gente adulto é algo pequeno, mas que para ela é importante, mas que a gente leva aquela situação com leveza e dali tira uma brincadeira. Eu vou encerrar esse podcast com aquele belo quadrinho de historinhas que os autores do livro sugerem. E é muito interessante. A mãe tá dando banho na filha dela e a filha dela fala: eu quero que o papai venha lavar o meu cabelo. Eu quero que meu pai venha.
E a mãe dela fica chateada, né? Ela, mas o seu pai tá colocando a sua irmã mais nova para dormir agora. Ele pode lavar o seu cabelo da próxima vez. Isso não vai ajudar se você gritar. Se você não parar de gritar, então eu não vou contar a sua história. Essa é, no caso, a situação onde a gente exige que a criança faça algo para que outra coisa aconteça. É uma exigência paralela, né? Se você não fizer isso, eu faço isso. Quando a gente cria a criança nessa situação, a criança cria um nível de irritabilidade muito grande. E ela pode ficar uma criança muito com um grau de irritabilidade muito fácil de acontecer, porque ela já associa que, ok, eu tô me comportando dessa forma e a minha mãe não vai gostar, o meu pai não vai gostar e eu já sei que vai acontecer algo que não vai ser bom para mim. E ela já começa a se estressar ali a partir daquele momento, porque o cérebro dela começa a processar e entender que aquilo não vai ser bom. Geralmente, quando ela demonstra as emoções dela, né? Quando ela se chateia, quando ela está triste, quando ela chora. E o que a mãe dessa criança poderia fazer? Olha essa forma de diálogo. A criança fala, eu quero que o meu pai venha. E a mãe dela tira a brincadeira nela. Oi, Samantha, você me chamou? Aqui sou eu, seu papai. Eu vou lavar o seu cabelo com shampoo. E a criança já abriu aquele sorriso, né? Porque a mãe fingiu ali que era o papai. Ela entendeu que a mãe estava brincando ali, levando na esportiva, na brincadeira, né? Então, tenta fazer isso, gente. Tenta ser... porque a gente, como pai, como mãe, a gente tem essa tendência... A gente se sente responsável. Nós somos responsáveis por nossas crianças. E a gente precisa encarar com seriedade a paternidade, a maternidade, porque a criança tá ali, ela é pequena, ela não sabe se defender, ela não entende das coisas, ela precisa de orientação e a gente quer ser respeitado e às vezes a gente acha que para a criança respeitar a gente tem que ser um pai e uma mãe sério, carrancudo, que diz, não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sempre dessa forma. E na verdade, esse tipo de comportamento não faz com que a criança se aproxime de você. Ela vai ver em você um general, ela vai ver em você uma polícia, ela vai ver em você qualquer tipo de personagem, menos o pai e a mãe que ama e que está ali disponível para ela, o pai que é engraçado, que é divertido, que dá prazer, gente. Tragam aí para a vida de vocês de como é bom sentar com um amigo, com uma amiga, que te dá prazer, uma pessoa que conversa a tua língua, que fala a tua língua ali, que tem interesse em te conhecer, que conversa assuntos que é interessante para você, que é divertido, que te faz rir. O nível de dopamina é outro, tá bom? Então, que vocês reflitam sobre todo esse assunto que foi falado nesse podcast e a gente se vê no próximo podcast. Aproveita e passa para os seus amigos esse podcast. Se você sabe que tem um amigo, um adulto que tem criança, que convive com criança que é muito séria, muito carrancudo, manda esse podcast, tá bom? Até mais! Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.